Fala, kids! Hoje vamos demonstrar com fatos qual o melhor usuário de Nen de conjuração em Hunter x Hunter. Serão 9 personagens, que é o número total de conjuradores mostrados até agora no anime. Os personagens da mangá, que foram apenas 3, ficarão de fora da lista, pois eles não tiveram uma boa apresentação do seu Hatsu, sua técnica. Fora que pouca gente conhece eles. Enquanto eu faço a listagem, eu dou explicação sobre conjuração, assim como eu fiz no último vídeo que eu falei sobre aprimoradores e transmutadores. Então primeiro vamos para o contexto. O que é Nen de conjuração? Esse Nen envolve a criação de algo físico, algo sólido. Sólido entre aspas. O mais comum é algum tipo de arma, porém existe toda uma liberdade e opções do que pode ser criado. Pode ser conjurado objetos, ambientes. O leque de opção na conjuração varia bastante, mas sempre respeitando a regra de ser algo físico. Uma coisa que eu sempre digo, mas vale a pena dizer de novo, é que objetos conjurados podem ser vistos ou tocados por não usuários de Nen. São sempre físicos. Qualquer pessoa vê eles. Já objetos ou algo feito a partir da emissão, transmutação ou outra categoria de Nen não pode ser visto, pois não possuem estrutura física. O que eu quero dizer com estrutura física? Exemplo, se eu conjuro um gato, minha aura vai se alterar e passar a ser carne e osso, etc, etc. E o gato vai ter uma estrutura física. Enquanto se eu for um emissor e criar um gato, a estrutura dele vai ser apenas aura, totalmente composto de aura. Após um conjurador criar sua conjuração, ele pode aplicar qualquer efeito ou habilidade em seu item conjurado, desde que a restrição seja adequada e que não seja um efeito absoluto. Como assim efeito absoluto? Nada que ultrapasse limites. As correntes do Kurapika, por exemplo, são altamente resistentes, mas mesmo assim podem ser quebradas. Kurapika não pode fazer correntes indestrutíveis. Se você faz uma espada, ela não pode cortar tudo. Se você faz uma armadura, ela não pode ser algo impenetrável. Nada de absolutos. Essas explicações são dadas por Uzanavi, o cara que ensinou o Kurapika sobre Nen. Inclusive, vale mencionar que esse cara tá no arco atual da mangá. Falando sobre efeitos que conjuradores podem aplicar. É isso que vai diferenciar e trazer a vantagem a um usuário de conjuração. Só conjurar algo de nada adianta. Adianta no caso de conjurar ambientes, porém aplicar efeito que vai fazer uma grande diferença. Imagine você conjurar uma espada para enfrentar um aprimorador que também usa uma espada. Sua espada vai simplesmente ser pulverizada, já que a espada do aprimorador claramente vai ser mais forte. E por que conjurar uma espada se você pode comprar uma? Kurapika, por exemplo, conjurou suas correntes, que só seriam correntes normais se ele não tivesse aplicado efeitos nela. O ponto é esse, efeitos. Kurapika pode, com sua corrente, detectar mentiras, curar, ótimas habilidades, ótimos efeitos. E é isso que difere de correntes normais. Outro ponto é que quando se aplica o efeito, entra a questão de colocar restrições ou não. Colocando restrições, o efeito tem um aumento de poder considerável. Por exemplo, Kurapika só pode usar suas melhores correntes e membros da Genin Ryodan. A restrição aqui é essa. A potência da técnica é muito aprimorada, mas só pode ser utilizada contra a Genin Ryodan. Caso ele não cumpra essa restrição, ele morre. Kurapika possui 5 versões de corrente. E se pegar as correntes que podem ser usadas contra qualquer pessoa e comparar com as correntes que podem ser usadas apenas contra a Genin Ryodan, se nota a diferença absurda de poder de uma para outra. Isso é a vantagem de se colocar restrições. Outro exemplo é o Kaito. Seu Hatsu técnica tem ótima versatilidade e permite ele ter 9 opções de armas em um combate, com seu Crazy Slot. Agora, para ser 9 armas fortes, armas além da potência normal, ele colocou a restrição da escolha de qual usar ser aleatória. Kaito não escolhe a arma que vai usar, ela vem de forma aleatória. Essa restrição que dá mais poder a essas armas. Sem a restrição, seriam apenas 9 armas comuns. Então é isso, os 3 pontos principais para os conjuradores é conjurar, efeito e restrição. Esses 3 pontos vão definir o quão forte ou útil é a sua conjuração. Categorizando agora os conjuradores, assim como eu fiz com aprimoradores e transmutadores. Isso aqui é a pedido da Claire Oliveira, ou do Claire Oliveira, que está fazendo um RPG sobre Hunter x Hunter, uma ótima ideia. Vamos categorizar. Conjuradores podem ser colocados em 4 categorias. Conjuradores de armas, como Kurapika, Kaito, Elfin, que como o nome diz, conjuram armas. Conjuradores de objetos, temos Coruja, Cortop e Shizuko. Ambos conjuram um objeto que, aplicando um efeito, são de ótima utilidade. Conjuradores de ambiente, que são Kinov e Shito, que conseguem criar uma própria dimensão, um próprio espaço no qual podem interagir. E conjuradores de clones. Temos o Castro, que não é um conjurador, mas fez uma réplica de si mesmo, usando da conjuração, que era seu Hatsu, sua técnica com nome de duplo. E temos um exemplo da mangá, que é o Hiring, com seu Hatsu risco biológico. Ele consegue conjurar dispositivos ou armas em animais. Ele meio que conjura animais em armas ou dispositivos. Ele troca as armas ou dispositivos por animais. É um tanto quanto estranho isso aqui. Ele faz isso com rifles de alguns soldados na mangá.
Pronto, explicado sobre conjuração, vamos fazer o ranqueamento. Durante os personagens eu explico mais alguma coisa. Começando então pelo último da lista, que é o Elfin, uma das formigas quimera. O Hatsu de Elfin, sua técnica, permite ele conjurar um lançador de míssil. Para usar esse míssil, ele tem que focar um alvo. Tendo esse alvo, ele vai fazer uma pergunta ou dar uma ordem, e caso o alvo minta na resposta ou vá contra a ordem que foi dada, os mísseis atacam. Caso esses mísseis acertem ele, além de causar dano, ainda gera uma tal de centopeias negras em sua cabeça. Essas centopeias vão causar dano constante até matar o alvo, o que aparentemente não é algo tão rápido. Outro ponto das centopeias é que caso o oponente atingido ainda tente matar o Elfin, é dito que as centopeias causam a morte dele instantaneamente. Mas caso o Elfin aceite que foi derrotado ou desista do combate, as centopeias simplesmente desaparecem. Se for categorizar o Elfin nos 4 tipos de conjuradores que eu listei, ele se encaixa tanto no conjurador de armas como no de clones, já que as centopeias também são conjuração. Ressalvas agora sobre essa técnica, esse Hatsu, e o motivo do Elfin estar em último. Sua restrição, que é ter que dar ordem ou questionar o alvo antes de usar, é um tanto quanto alta demais, visto que o Elfin é um cara furtivo. Inclusive é ótimo esconder sua aura zerando totalmente ela, já que em vários momentos ele fica seguindo Killua e Calgo sem ser percebido. Ele demonstra uma ótima perícia em Zetsu, que é esconder a aura. Mas beleza, o cara é perfeito em furtividade, porém para usar seu Hatsu ele precisa questionar o oponente, o que já detona qualquer efeito surpresa ou ataque furtivo que ele poderia dar. Acaba totalmente com a vantagem dele. Vendo por esse lado da restrição e contra sua principal habilidade, que é a furtividade, o Hatsu dele em teoria teria que ser algo forte. Porém que tá. Essa técnica tem 3 pontos. Primeiro, questionar o adversário. Segundo, míssil. E terceiro, as centopeias. A potência maior do seu Hatsu, pelo que foi mostrado, está nas centopeias, porque os mísseis quase não dão dano, visto que Calgo foi atingido e mesmo assim quase não ficou machucado. O dano começou a surgir apenas depois com as centopeias. Agora imagine um oponente resistente sendo atingido por um míssil que quase não dá dano. O cara vai sair ileso, e saindo ileso, as centopeias não infectam ele. Acaba que a parte mais forte do Hatsu, que são as centopeias, é totalmente anulado. Simplesmente uma porcaria. Esse Hatsu é bom, mas para um cara como o Elfin, tá longe de dar certo. Como conjurador então, o Elfin é horrível. Não tem jeito. Por isso está sendo o último da lista. É um Hatsu visando interrogatório e tortura. Mas o Elfin, ele não age assim. Ele é mais furtivo. Simplesmente não casa. O Elfin daria mais certo como manipulador, dando um jeito de manipular o alvo furtivamente, ou aprimorador do tipo saída de ataque, que é como Gon ou Pinks, conseguindo dar o dano máximo em um único ataque, que seria o ataque furtivo. E é isso, o Elfin último. Dando sequência na lista, a próxima é a Shizuko. A técnica, o Hatsu da Shizuko, tem o nome de Blink, que é um aspirador de pó que ela conjura. Esse aspirador de pó tem como base primária a utilidade, suporte, servindo para limpar cenas de crime, ocultando qualquer tipo de vestígio. Shizuko fez isso no leilão subterrâneo após Franklin matar um monte de mafiosos. Ela, com seu aspirador de pó, limpou todo o local, escondendo qualquer vestígio ou presença da Genin Ryodan. Esse aspirador de pó também pode servir como arma, dando opção de combate. Isso que é a opção secundária, já que Shizuko, entre os membros da Genin Ryodan, não é uma das combatentes. Então sua conjuração serve tanto como utilidade como para armas em um combate, sendo que utilidade é a principal função. Os contras dessa conjuração é que não se pode absorver a aura de outras pessoas e não se pode absorver coisas vivas. Esse porém de não absorver coisas vivas reduz bastante o potencial de combate dessa conjuração, e ao que tudo indica, tanto não poder absorver coisas vivas como não poder absorver nem são as restrições que Shizuko deu à sua técnica. Shizuko entra aqui nessa posição bem abaixo, pois sua conjuração é muito restrita, se comparada à dos próximos conjuradores. Não é uma conjuração que atrapalhe Shizuko, como foi no caso do Elfin, então ela fica à frente dele por isso. Vale destacar um porém positivo, e que torna Shizuko uma boa conjuradora, o fato dessa conjuração criar uma dimensão paralela, para onde vão os itens absorvidos. Ela não é capaz de interagir com essa dimensão, o que reduz um pouco o potencial da conjuração. Tem alguns usuários dessa lista que conseguem interagir com essa dimensão que eles criam. Isso claramente dá um potencial a mais para a habilidade. Shizuko não consegue interagir com esse local, em que vai parar as coisas absorvidas, mas ela consegue fazer o aspirador de pó cuspir a última coisa que ele absorveu, mostrando que essas coisas não simplesmente desaparecem. Existe um universo, uma dimensão física, onde elas pararam, e isso foi gerado pelo Nen da Shizuko, o que torna ela uma boa conjuradora. Novamente, ela está bem atrás na lista, mas não é um demérito dela. Os outros conjuradores que conseguem além na conjuração. Algumas teorias de fóruns dizem que o aspirador de pó joga as coisas absorvidas na cidade Meteoro, que é de onde foi formada a Genin Ryodan, a trupe fantasma.
Tem um pouco de lógica porque a cidade é meio que um lixão, porém não tem como ter certeza disso, até porque se os itens absorvidos ficassem no nosso plano, no nosso universo, dimensão, sei lá, ao meu ver, Blink, o aspirador de pó, seria capaz de cuspir qualquer das coisas absorvidas. Mas isso tudo é achismo. Assim como a ideia das coisas pararem na cidade meteora é achismo, não dá para ter certeza. E é isso, Shizuki em oitava na lista. Vamos para o próximo da lista então, que é o Coruja. Coruja ganha no X1 do Elfen ou da Shizuko? Nunca. Mas o ponto aqui é melhores usuários de conjuração, não conjuradores mais fortes. No final da lista eu posto o ranqueamento versão conjuradores mais fortes só de fanservice. Aqui por enquanto é só melhores usuários de conjuração. Falando sobre o Coruja, sua técnica, seu Hatsu, é o pano divertido, que funciona da seguinte forma. Após ele cobrir alguma coisa com esse pano, ele pode encolher essa coisa de tamanho e aprisionar. E isso funciona em pessoas e usuários de Nen. Esse Hatsu é bizarro por isso. Ele funciona em qualquer coisa. É uma técnica que, se usada corretamente e de forma inesperada, consegue derrotar até o Meruem, o líder das formigas quimeras. Simples assim. É claro que o difícil seria envolver ele nesse pano. Porém, se ele conseguir cobrir, já era. Falando mais sobre essa técnica e o porquê dela ser melhor que a da Shizuko. A técnica da Shizuko cria uma dimensão paralela. Essa aqui funciona da mesma forma, criando outra dimensão, ao que tudo indica menor. Mesmo assim, existe um local fora do nosso plano, onde vai parar as coisas cobertas. Não é só um plano que aumenta e diminui de tamanho e faz coisas reduzirem de tamanho. Ele cria um local fechado, o qual deixa o objeto ou pessoa presa. Por mais que o Coruja não interage diretamente com essa dimensão, assim como o Shizuko não interage com a dela, não deixa de ser algo expansivo na sua conjuração, mostrando que ele é um ótimo conjurador. Uma coisa é você conjurar um item físico e fazer uso dele. Outra é você conjurar um item físico e, além disso, todo o ambiente, todo um local paralelo. E por que eu digo que é um local paralelo? Porque Nen é capaz de criar isso, uma dimensão fora da nossa. Tem 2 personagens da lista capazes disso. Vendo por esse fato de ter 2 usuários de Nen que criam dimensões, é mais fácil crer que Shizuki e Coruja se assemelham a isso, criando uma dimensão, do que Coruja conseguir deixar alguém pequeno, encolher alguém, ou Shizuko colocar 50 kg de coisas sugadas em um aspirador com capacidade só para 10 kg. Em relação à restrição dessa técnica, visto que ela é bem forte, obviamente deve ter alguma restrição pesada. Não é dito qual a restrição, mas dá para deduzir bem o que pode ser. No momento que Coruja captura Nobunaga, na teoria, ele podia simplesmente ter esmagado o pano e com isso finalizado Nobunaga ali mesmo. Porém ele não fez isso. Ou não fez para ter um refém, ou não fez porque não podia. Ele pode capturar a pessoa, mas pelo fato de se criar outro ambiente na qual a pessoa é mandada, ele não pode destruí-la ou fazer mal, o que dá um equilíbrio perfeito para a técnica. No caso do Meruem, ele pode capturar o Meruem, mas de forma nenhuma pode derrotar o Meruem. Coruja deixa as coisas inatingíveis dentro do pano. Isso casa perfeitamente com o fato do Coruja ser um ladrão. O uso principal dessa técnica é para pegar contrabandos e transportar itens, como ele fez com os tesouros da máfia. Obviamente, ele não quer quebrar esses itens no transporte. E isso reforça a ideia que tudo que está dentro do pano fica protegido de coisas externas. Então a restrição é essa. Ele não pode destruir o que está dentro do pano. Uma restrição alta e acaba sendo boa para o Coruja, pois ele não visa combates. Uma ótima técnica, e por funcionar contra usuários de Nen, contra pessoas, eu considerei ela mais útil do que a da Shizuko, por isso ele está na frente dela. E bora para o próximo, agora meu conjurador favorito, o Gentru. Gentru foi o vilão no arco da Grid Island. E seu Hatsu é o seguinte, ele possui 2. O primeiro é a Little Flower, pequena flor. Com esse Hatsu ele consegue criar pequenas explosões com a palma de sua mão. Assim que ele encosta a palma da mão em alguém, ele pode gerar essas explosões ou não. Uma boa habilidade, porém tem um lado muito negativo. Sempre que ele usa essa habilidade, ele deve proteger a mão para ela não tomar dano também. Digamos que ele use 40% de aura para gerar a explosão. Ele vai precisar colocar mais 45 de aura em torno da mão para se defender. Só nisso ele já usa 85% de toda a aura do corpo só na mão, o que complica porque o resto do corpo acaba ficando sem aura para se proteger. Outro exemplo, ele vai usar a Lily Flower em uma mão e coloca 15% de aura para explodir. Ele vai precisar colocar mais 20 para defender a mão, o que já dá um total de 35% de aura focado em uma mão e sobra 65% de aura no resto do corpo. Nesse caso o corpo ainda tem 65% de aura, o que é uma boa defesa, porém sua aura explosiva só é de 15%, o que torna o dano bem baixo.
Ele é dito como conjurador, mas nessa habilidade aqui parece que ele imita as propriedades ou de pólvora ou de nitroglicerina, o que deixa a técnica no NEM de transmutação. Se você viu meu vídeo explicando transmutadores, você está por dentro do que eu estou falando. Vale dizer que ele pode ou não usar sua técnica após tocar a palma da mão no oponente. É aí que está o jogo mental. Para evitar o dano da explosão em uma luta, o oponente dele geralmente vai usar Gil, na região em que ele segura. E o que é Gil? Gil é colocar a maior parte da aura em uma região do corpo. No caso, usará Gil para proteger a região em que ele tocou para evitar o dano da explosão. Na luta contra o Gon, Gentro segurou o pulso de Gon e ele, para se defender, colocou a maior parte da aura no pulso. Com isso, deixou outras partes do corpo com menos aura protegendo. E aí que tá, Gentro, ao perceber que a aura do adversário está mais concentrada, protegendo a região em que ele está tocando, simplesmente ele pode não usar a explosão e meter um murro em uma região menos protegida. Isso é da hora, o cara bolou uma estratégia para conseguir entrar em combate corpo a corpo sem ficar totalmente na pior. Informações importantes sobre conjuradores. Isso aqui é algo que o próprio anime cita, que é: manipuladores e conjuradores são os piores classes para um combate direto. A única vantagem que essas classes possuem em um combate X1 é sua técnica, porque aprimoramento é o tipo de NEM perfeito para combates corpo a corpo. E manipuladores e conjuradores estão do outro lado na tabela de NEM dessa categoria, o que impede eles de ter um bom desempenho usando ela. Como eu falei, a única vantagem de manipuladores e conjuradores é sua técnica, e caso o adversário saiba qual a técnica, já era. O adversário, além de ter mais força, mais defesa, mais tudo, vai evitar que você consiga aplicar sua técnica nele, o que se resume então em um combate corpo a corpo com ele tendo todas as vantagens. Isso não é só aprimoradores, vale também para emissores e transmutadores que conseguem pegar quase 100% de aprimoramento. Só nisso já tem vantagem corpo a corpo contra conjuradores e manipuladores. Na tabela de NEM, conjuradores e manipuladores se ferram muito, porque além de terem uma categoria a menos de proximidade para tentar se especializar, que é a especialização, ainda se ferram na categoria principal de duelo, que é aprimoramento. Já aprimoradores de longe é a melhor categoria para se ser, de acordo com a tabela de NEM, porque em tese, a pior categoria para eles treinarem é especialização. Especialização não se treina, então já é uma vantagem considerável. Resumindo, conjuração e manipulação depende muito de sua técnica em um combate X1. No caso do Gentro, ele conseguiu burlar a tabela de NEM. Não burlar, ele ainda sofre bastante, mas conseguiu diminuir um pouco a vantagem que aprimoradores possuem em um combate corpo a corpo. Com essa técnica Little Flower, ele faz o oponente, independente de que classe seja, ter que se defender e retirar uma boa parte da aura para isso, deixando outras partes do corpo desprotegidas. E aí, que ele mesmo não tendo muita força, consegue dar um dano considerável no combate corpo a corpo. Fora que entre um murro forte, que é o que aprimoradores fazem perfeitamente, e uma explosão fraca, o dano de uma explosão com certeza é mais tensa. Imagina você tomando um murro no rosto, direto no nariz, vai quebrar seu nariz, no máximo você apaga. 10 minutinhos ali e você fica de boas. Agora, uma explosão no seu nariz, por mais que a explosão seja fraca, vai ferrar sua visão no mínimo. O lábio, que é uma parte sensível, vai se comprometer, o dano é bem maior. Mesmo ele não tendo uma potência e um murro como um aprimorador, ele tira essa vantagem causando explosão. Esse cara é bizarro, por isso eu gosto dele, ele quebrou a tabela de NEM. Ele foi contra a ideia que aprimoradores vão bater em conjuradores e eles têm que aceitar. É claro que o mundo não é só esse mar de rosas para ele. Se ele pegar um aprimorador com bom treino e já possuindo uma boa resistência naturalmente, as explosões dele não vão causar dano, a não ser que ele coloque 45% de aura na explosão, fazendo ele precisar colocar mais 50% de aura defensiva na mão para se proteger. Aí sobra 5% de aura no resto do corpo, o que deixa ele totalmente vulnerável. Essa necessidade de colocar uma aura defensiva para fazer a explosão destrói bastante essa habilidade. Ele conseguiu diminuir um pouco a vantagem de aprimoradores no corpo a corpo, mas a vantagem ainda existe. Pelo menos a tentativa foi boa. Seu outro Hatsu, esse aqui sim sendo de conjuração, é o cooldown, contagem regressiva. Gentoo implanta uma bomba na pessoa. Para implantar, ele tem que tocar a pessoa e falar bombadeiro. Após fazer isso, a bomba está implantada. Porém, ainda tem um passo a ser seguido para a bomba funcionar. Ele deve explicar como funciona sua habilidade. Ele tem que explicar isso, de ter que encostar e falar bombardeiro para a pessoa. Com isso, a bomba passa a funcionar e um cronômetro com contagem de 6.000 passa a cair. Esse 6.000 tem relação com o batimento cardíaco da pessoa. Se o coração da pessoa acelera, os 6.000 passam mais rápido. Se a pessoa se mantém calma com pouco batimento cardíaco, a contagem regressiva passa devagar. Para remover essa bomba, a pessoa que está com ela tem que tocar dentro e falar: peguei o bombardeiro. Com isso, a bomba é desativada. Isso dele ter que explicar como funciona sua técnica deve ser a condição e a restrição dela, o que potencializa essa técnica bastante.
É dito que o dano dessa bomba é 10 vezes mais forte que a Little Flower, o outro Hatsu de Gentro. E a explosão se dá dentro do corpo para fora, o que dificulta bastante que a pessoa afetada consiga se defender usando aura. Essa habilidade ela usa conjuração para criar as bombas, mas também tem emissão e manipulação. Emissão para a bomba conseguir se manter longe dele e manipulação na contagem regressiva que vai de acordo com o batimento cardíaco. Uma ótima técnica, mas essa aqui em um combate não acaba sendo útil pela demora que possui para explodir. Eu ia deixar esse cara em sexto, mas ia ser só pelo fanboyismo, porque se tratando de conjuração, esse cara só tem a técnica cooldown. Por mais que ele possa usar bombas infinitas, pelo que parece, essa técnica ainda usa emissão e manipulação. Ah, quer saber? Eu vou deixar ele lá embaixo. A conjuração desse cara não é a melhor, nem usa mais aura do que a da Shizuko ou Coruja. Esses dois criam outra dimensão, a complexidade de fazer isso é um pouco além. Gentro vai ficar em oitavo. Ainda supera o Elfin. Por mais que o Elfin tenha a conjuração do lança-foguetes e ainda centopeias, o Gentro consegue conjurar muitas bombas e isso é um bom feito. Então beleza, ele vai para sétimo e a tabela de rank mudou um pouco aí. E agora o quinto da lista, que é o Cheeto. Cheeto é uma formiga quimera, então tem todos os benefícios que essa raça propõe se comparado com o humano normal. Mais força, mais resistência, mais velocidade, e vale dizer que esse cara é bem rápido. A velocidade dele é uma das maiores do anime, é claro, ignorando personagens supremos da obra como Meruem e seus 3 guardas reais. Falando do seu Hatsu, sua técnica, no total seria 3. A primeira, ele conjura uma crossbow com garras. Crossbow, para quem não sabe, é como se fosse um arco e flecha. Porém, nessa conjuração ele foi humilhado por Morel, porque a velocidade da flecha é bem menor do que a do próprio Cheeto, tornando essa técnica uma das conjurações mais inúteis já feitas. Pelo menos ainda possui a garra, e essa acaba por ser efetiva. Mesmo assim era melhor ter evitado a vergonha e não conjurado esse troço. Seu segundo Hatsu, esse sim demonstra que Cheeto é um bom conjurador. O nome da habilidade é Pique-Pega. Ele cria uma dimensão paralela um pouco maior que um campo de futebol e teleporta ele e a pessoa que ele encostou para esse local. Ele e o adversário dele ficam presos nesse espaço artificial por 8 horas. Tá aqui o que eu mencionei anteriormente. Shizuko e Coruja também criam um espaço artificial, uma dimensão paralela para onde levam as coisas que pegam em suas técnicas. Porém, os dois não conseguem interagir com a dimensão. Já o Cheeto ele cria uma dimensão e ainda interage totalmente com ela. Essa técnica ele demonstra um bom controle de aura e muita maestria em conjuração. Mesmo assim, ela foi uma técnica burra, porque os dois ficam presos por 8 horas. Durante esse tempo, o adversário de Cheeto tem que pegar ele. E caso ele não pegue, não se sabe o que acontece, pois não foi dito. E pelo que parece, nem o próprio Cheeto sabia o que aconteceria. E caso Cheeto seja pego, a restrição foi que a técnica nunca mais poderia ser usada. E foi o que aconteceu. Ele foi pego e não pode usar a técnica nunca mais. Em relação a ser uma técnica burra, é porque Cheeto é um cara rápido, é um cara impaciente. Ele é como se fosse uma criança hiperativa. Após ele prender o adversário ali, se o adversário não quiser tentar pegar ele vai ficar morrendo de tédio por 8 horas. A técnica não combina com ele, simples assim. É uma ótima técnica mostrando muita maestria em conjuração. Porém é uma técnica burra porque não combina com ele. E por que botei ele na frente de Coruja e Shizuko? Porque o cara cria um espaço, o cara cria um ambiente só dele. Um espaço conjurado e ainda consegue levar um adversário para esse local. Ele transporta alguém do mundo normal para um mundo feito de Nen. Isso é muito bizarro. Claramente não é algo simples de ser feito. Por isso esse cara tá aqui. Após ele ser pego e perder essa habilidade, ele ainda cria outra com o nome de Moral Walk. Mas antes de conseguir usar, ele morre. Se esse cara tivesse tido algum professor ou alguém que explicasse Nen para ele, impedindo dele escolher essas técnicas que não combinam, a tendência era ele ter se dado muito bem em conjuração. Mas não foi o que aconteceu, então vamos para o próximo da lista. O quarto da lista agora é o Kurapika. Sim, Kurapika em quarto. Já vou dizer logo, todos os bônus que os olhos de escarlate dão não contam. A ativação do olho faz ele se tornar um especialista. Aqui é só conjuração. A não ser que a técnica continue como principal em conjuração. Não são todas que se mantêm nesse foco. Vamos lá então. A conjuração principal de Kurapika foi uma corrente, que ele prendeu em sua mão. Essa corrente tem 5 pontas e cada ponta possui uma técnica exclusiva. Vou citar as habilidades válidas. Primeiro a principal, que é a corrente guia. Essa corrente tem como foco total conjuração. Com essa corrente, Kurapika consegue atacar, se defender, consegue identificar mentiras e ainda é capaz de localizar pessoas. Ativando seus olhos escarlate, a corrente é capaz de detectar mentiras até por chamada de vídeo. Mesmo ativando os olhos escarlate, ela continua se mantendo no foco de conjuração. Essa corrente guia é bastante útil porque serve para tudo no geral, ataque, defesa e utilidade. A próxima corrente é a corrente sagrada. Com essa corrente, Kurapika consegue curar feridas. Corrente totalmente focada no suporte.
ela usa da conjuração e aprimoramento, porém conjuração ainda como principal. Com os olhos de escarlate, sua cura aumenta muito, conseguindo curar fraturas ou machucados mais complexos. Ainda assim, se mantém sendo conjuração e aprimoramento, então é válido de se contar. A próxima corrente, e essa que é uma das melhores, é a corrente do roubo. Com essa corrente, Kurapika é capaz de roubar o Hatsu, a técnica de um oponente. A única condição aqui é perfurar a ponta da corrente no oponente. Após isso ele pode roubar. O oponente fica sem a técnica e só volta a ter ela quando Kurapika devolver. Isso aqui é absurdo. Fora que a condição é só perfurar o alvo. Uma condição muito simples para uma habilidade muito potente. Mas então é isso, Kurapika tem essas três. Corrente do aprisionamento, corrente do julgamento e o golfinho em que ele pode emprestar a técnica roubada não serão constadas. Corrente do julgamento, em que Kurapika define condições a um oponente colocando sua corrente no coração dele, necessita do NEM de especialização, então tá fora. Vale destacar o golfinho, essa técnica é de total especialização também, então tá fora. E com ela, Kurapika ganha as informações da técnica que ele roubou. Ele descobre tudo, restrição, nome da técnica e utilidade dela. Com isso aqui, ele é capaz de emprestar para alguém a técnica que ele pegou e também permite ele usar a técnica. Esse é o ponto, sem a aplicação do golfinho, ele não usa a técnica roubada, ele apenas priva o dono dela de utilizar, o que é ótimo ainda. Analisando então, Kurapika tem essas três, corrente da cura, a guia que ataca, defende, detecta as mentiras e localiza pessoas, e por fim a que rouba habilidade. No geral são boas habilidades, mas o que pega mais aqui é o fato dessas correntes não terem restrição. Tirando a que rouba, que precisa furar o oponente antes. Mas fora isso, nenhuma das outras duas precisa de condição para ficar forte, e isso é uma ótima demonstração de maestria em conjuração. A da cura também, para dar uma cura mais expansiva, precisa dos olhos escarlate. Mesmo assim dá para usar sem restrição, usando apenas a cura normal. O lado bom dessas correntes é o fato de ser uma conjuração com muitas técnicas. Ele foi habilidoso o suficiente para conseguir anexar várias habilidades na sua conjuração principal, que é a corrente. Não sei o quanto isso é superior ao Shito, que consegue criar uma dimensão paralela, mas ao meu ver essa conjuração do Kurapika ainda é superior, por isso o Kurapika está à frente. E vamos para o top 3. Em terceiro lugar, Kaito. Kaito era um dos Hunters acima da média que apareceu no anime. Seu Hatsu é o Crazy Slot, uma habilidade puramente de conjuração. Essa habilidade sorteia uma arma para Kaito usar. As armas variam de 1 a 9, sendo que cada arma possui uma técnica diferente. Se sabe que a número 2 do sorteio é uma foice, essa foice que possui uma técnica que expande ela, podendo cortar vários inimigos de uma vez só. A número 3 é uma massa, uma clava, não se sabe qual a técnica que essa arma possui, mas por ser uma clava, seu dano deve ser alto, dano contundente. Outra arma conhecida de Kaito é a carabina, número 4. Essa arma atira quase em silêncio, que é boa para furtividade. Até agora só se sabe essas. A restrição do seu Hatsu foi que as armas são escolhidas aleatoriamente. Essa restrição fez suas armas terem mais força. Porém, em teoria, o lado negativo seria ele não escolher qual usar. Existem algumas citações que dizem que se Kaito fosse realmente forte, a técnica dele não seria aleatória. Mas aí que tá, o fato da restrição dele deixar a escolha aleatória acaba sendo, ao que tudo indica, uma restrição positiva, uma restrição benéfica. O cara burlou o sistema de restrição. Em uma situação de risco, como no caso do Kaito ter se deparado com Neferpitou, a tendência seria ele usar uma arma que considera mais poderosa, a que ele maneje melhor. E isso de nada ia adiantar, porque ele ia morrer de todo jeito, independente de ser a melhor arma dele. Agora, já que foi uma escolha da sua restrição, do seu NEM, a escolha foi mais do que perfeita para a situação. Não mostra qual número foi sorteado, mas ao que parece a técnica da arma usada impedia Kaito de morrer. A técnica fazia ele reencarnar. Isso não é algo 100% de certeza, visto que outras teorias apontam que a reencarnação dele foi por outro motivo. Mesmo assim, a hipótese mais aceita foi que ele reencarnou graças à técnica da sua arma sorteada. O NEM de Kaito, sua técnica, não quer que ele morra. Ela sempre vai fazer a melhor escolha para a situação, coisa que nem o próprio Kaito conseguiria. Então essa é a melhor restrição já pensada. É quase no nível da restrição do Coruja, que acaba por ser benéfica também, mas essa aqui ainda é 1000 vezes mais positiva. Em relação à terceira posição, é que essa conjuração é como se fosse uma evolução da conjuração do Kurapika. Kurapika possui 5 correntes e umas 5, 6 técnicas. Já Kaito possui 9 armas, cada uma com uma técnica própria. 9 técnicas. E isso sem precisar de uso de vantagens corporais, como os olhos escarlate de Kurapika. Claramente, como conjurador, ele é bem superior ao Kurapika. Vamos então para o segundo da lista. Número 2, que é o Kinov.
Seu Hatsu é o Hide and Seek, esconde-esconde, e de longe é uma das melhores, se não a melhor conjuração da obra. Assim como o Shito, que cria uma dimensão paralela, uma dimensão feita de Nen, K9 consegue criar também, porém muito mais complexa. Ele consegue conjurar uma mansão de 4 andares com 21 cômodos e transportar quem ele quiser para esse local. Basta ele abrir um portal e a pessoa oponente passar por esse portal. Além de servir como ponto seguro, onde ele pode proteger qualquer pessoa de qualquer coisa, a mansão serve para prender oponentes. Cada quarto possui uma saída, porém não é algo tão simples de se localizar. E caso ele prepare o quarto antes, bolando uma armadilha, pode ser algo de grande efeito independente de quem ele queira aprisionar, pois a mansão é algo indestrutível. Ele tem acesso a todos os quartos da mansão e pode separar oponentes ou aliados por quarto. Essa é uma habilidade muito quebrada. Ele ainda possui outro Hatsu, que é o Screen, em que em vez de ele criar um portal no chão para dar acesso à sua mansão de Nen, ele cria um portal ao redor de um oponente. E após dizer fechar, o portal se fecha, cortando o oponente em 2. Ele pode usar então seus portais de acesso à mansão de forma ofensiva. Porém, esse ataque com certeza não deve funcionar em oponentes fortes, visto que ao se proteger com auro, o fechamento do portal deve ser bloqueado. O grande ponto nesse cara é a mansão, porque ela possibilita infinitas opções, tanto ofensivas como defensivas, e está muito além da capacidade da maioria dos conjuradores. Na mangá, outra Hunter capaz de teleportar cita que a habilidade de K9 é muito superior à dela, só para demonstrar a superioridade do Hatsu desse cara. Essa ideia de criar uma dimensão paralela, um local fora do nosso plano normal feito de Nen, é absurda. Se tratando de defesa, são as melhores técnicas. O mundo pode explodir, que dentro dessa dimensão de Nen a pessoa está protegida. Ela está inatingível. Na do Shito, ele ainda corre perigo, pois ele se fecha com alguém no local. Já nesse do K9, ele está totalmente protegido e quem ele quiser que esteja vai estar também. É muito absurdo. Vou falar agora sobre o primeiro lugar, mas realmente se tratando apenas da conjuração, essa aqui do K9 é insuperável. Vamos então para o primeiro lugar, o melhor usuário de Nen de conjuração, que é o Kortop. Kortop é um membro da Genin Ryodan atuando como suporte da equipe. O nome da sua técnica é Galeria Falsa. Vou falar sobre a habilidade desse cara, depois eu explico porque ele está em primeiro. Mas se liga, eu já citei que a melhor conjuração é a do K9. Ele só não é o melhor conjurador. Prestem atenção no que eu digo antes de criticarem o ranqueamento, senão vou xingar a mãe de geral aí nos comentários, velho. Então bora nessa, Galeria Falsa. Com essa técnica, o Kortop é capaz de tocar um objeto com a mão esquerda e replicar ele idêntico com a mão direita. Não se pode copiar seres vivos. Ele copia, porém a pessoa copiada ou ser vivo aparece morto, só o corpo. E suas cópias duram 24 horas, todas as suas cópias duram 24 horas. Ele também é capaz de localizar qualquer objeto copiado tocando o original. Ele rastreia a localização. Só por isso aqui você deve pensar, caramba, que lixo, aonde que esse cara é o melhor conjurador? Agora vem a explicação. K9 é capaz de conjurar uma mansão de 4 andares com 21 cômodos. Já Kortop é capaz de conjurar 50 prédios desse aí da foto, que com certeza tem mais de 21 cômodos. Vendo por esse lado, K9 ainda está na frente, pois a conjuração de K9 está em uma dimensão paralela. Ele criou a dimensão. O que quebra em relação às conjurações de Kortop é que todas possuem En. Vou dizer o que é a técnica En. En é a expansão da aura. A pessoa expande sua aura ao redor de seu corpo e tudo o que fica no raio da sua aura, onde sua aura consegue alcançar, você identifica. Movimentos, presença, formato, tudo que estiver onde sua aura está alcançando é percebido por você. Vale dizer que essa técnica gasta muita aura. Nobunaga consegue expandir sua aura por 100 metros. Quando ele aplica En, tudo em 100 metros ele consegue perceber qualquer coisa. Xenozoidic é capaz de expandir sua aura até 300 metros. Tudo em um raio de 300 metros ele consegue perceber. Qual a distância em metros que consegue alcançar 50 prédios de 7 andares? Essa é a distância que o En de Kortop consegue chegar. Os 300 metros que o En de Zeno consegue chegar não é nada se comparado ao En de Kortop. O que torna esse cara um personagem com uma imensidão de aura. O cara é feito de aura. Deve ser um dos personagens com mais auras de toda a obra. Claro que atrás de Meruem e seus 3 guardas reais. O En de Neferpitou cobre um raio de 2 km, pelo que é dito. Um En absurdo. Outro ponto é que, como eu falei, o En gasta muita aura. Kortop consegue manter 50 prédios usando o En durante 24 horas. O cara é o monstro do En. Por mais que ele seja não,
Tem aura de sobra nesse cara, por isso eu dou o primeiro lugar pra ele, porque conjuração é muito dependente de aura. Por mais que a conjuração não seja tão útil quanto a conjuração esconde-esconde do Knov, pelo tanto de conjuração e o tanto de aura que o Cortop consegue usar, pra mim ele se torna o melhor usuário de Enem de conjuração. E é isso, papo encerrado. Quem discordar discorde, mas dificilmente eu vou mudar de opinião nisso aqui. Então é isso, o ranqueamento ficou assim. O Elfin, Gentro, Shizuko, Coruja, Shito, Kurapika, Kaito, Knov e Cortop. Os últimos conjuradores tudo com a letra K no nome, que coincidência boba. Vamos agora colocar rapidamente em ordem de poder. Momento fanservice. Último lugar, Coruja. Coruja tem o poder equivalente ao das bestas sombrias, e 5 delas perderam para Shizuko e Feitan. A técnica dele é muito boa, porém ele não tem capacidade suficiente para usar ela de forma correta. Então, mais fraca aí, Coruja. Penúltimo lugar, o Elfin. Por mais que ele seja uma formiga quimera e tenha atributos acima dos humanos normais, esse cara é bem fraco. Ele sofreu na luta contra o Icalgo. Aí não tem como dar moral. Cortop na frente dele. Cortop é suporte, ele não é um lutador. Próximo, Shizuko. Shizuko ou Gentro? Eu vou colocar Shizuko aqui porque eu sou fanboy do Gentro. Gentro então na frente dela. Shizuko e Gentro. Próximo então, Knov. Knov na frente do Knov o Shito. Shito durante a luta contra o Morel sempre ficou com vantagem e Morel ganha do Knov. Beleza, o próximo, Kurapika. Kurapika na frente de Shito, mas eu não sei como ele ganharia, né? Mas bora dar uma moral pro Kurapika. Kurapika na frente do Shito. Em primeiro, obviamente, o Kaito. Conjurador totalmente focado em combate com suas 9 armas. Então é isso, ranqueamento do mais fraco para o mais forte é esse. Se não concorda com algo, basta botar aí nos comentários e eu tento responder o mais rápido possível. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou! 何か分かってる？弓だ！部活に寄ってきていいのかよ！うわ！いいんだよ。お前な、自分の足より遅いもんを能力にしてどうすんだよ。あ、敗因を教えてやるよ。お前、バカだから。